Fala galera, para mais um vídeo do nosso canal Filho da Copa. Já chegamos em 1978, a Copa do Mundo realizada na Argentina, quando eu tinha 1 ano de idade. Então, vamos entrar agora para o período de Copas do Mundo depois que eu já nasci. 78, obviamente, não sabia nada, de nada, né? 82 eu já tive meu primeiro lance futebolístico ao perceber a comoção nacional após o Brasil ser eliminado para a Itália no desastre de Sarriá, os 3 gols de Paulo Rossi. Em 86 eu vi a Argentina ser bicampeã mundial, já apaixonado pelo futebol e mais ainda pelo Maradona, e foi tudo muito bom. Deixa eu clarear esse vídeo aqui para a galera, pronto. Certo? Vamos lá. 1978, 11ª Copa do Mundo. 16 seleções participantes, 107 que disputaram as eliminatórias. Organizado pela FIFA como país sede Argentina. 1º de junho a 25 de junho foi o período, 25 dias de Copa. 102 gols em 38 partidas, uma média de 2,68 por jogo. A Argentina campeã pela primeira vez, a Holanda bivice, tinha sido vice em 74, foi vice novamente, a Holanda, sem Johan Cruyff nessa Copa. O Brasil chegou em terceiro, até hoje chamado de título moral, né? O Brasil... A gente vai abordar o que aconteceu por cima aqui, né, nesse vídeo, mas fomos prejudicados, né? O Brasil foi prejudicado porque a Argentina supostamente usou de artimanhas extracampos para se classificar para a final ao vencer o Peru por 6-0. Vamos falar sobre isso. A Itália ficou em 4º lugar. O artilheiro da Copa foi Mário Kempes. Pela primeira vez, uma seleção campeã teve o artilheiro também da Copa com 6 gols. O melhor ataque, fase de grupo, foi o Peru, com 7 gols. Maior goleada, Alemanha Ocidental 6, México 0, Argentina 6, Peru 0. O tal do jogo. O melhor jogador jovem foi Antônio Cabrini, da Itália. O melhor jogador da Copa foi o artilheiro Mário Kempes. E o fair play foi para a seleção argentina. Eu vou até fazer um adendo aqui, ó, porque a seleção peruana ela ficou muito conhecida por causa dessa Copa, então ele merece estar aqui também. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó, o manto peruano em cima do manto da Argentina. Aqui, ó. Acima do manto da Argentina, em cima da camisa da Suécia ali, a camisa do Peru. Por quê? Porque o Peru foi essencial para essa Copa do Mundo. E depois de 20 anos, jogadores e pessoas da comissão técnica afirmaram que houve sim uma ajuda. Vamos lá. No grupo da Argentina, a Itália roubou a cena e venceu seus 3 jogos da primeira fase, que é coisa muito rara na história das Copas. A Itália geralmente sempre saía mal, né, no começo. Vencendo a Argentina por 1-0 e a Hungria e a França por 2-1, ficando com a segunda vaga. Neste grupo, França e Hungria foram eliminados com derrotas nas 2 primeiras rodadas e jogaram em Mar del Plata. Pela definição da FIFA, a Hungria jogaria de branco e a França com o seu azul característico, mas a Federação Francesa, irritada com a organização por se considerar prejudicada pela arbitragem, mandou seu time também de branco como adversário, o que gerou uma grande confusão. Diante da orientação da FIFA, pelo que os húngaros tinham direito a jogar de branco, o árbitro brasileiro Arnaldo César Coelho exigiu que os franceses trocassem de uniforme. Sem uniforme reserva no vestiário, vestiram a camisa de um time chamado Kimberley, um time amador da várzea de Mar del Plata. A França venceu a partida por 3-1, de verde e branco. O Brasil tinha um time que incluía Zico e Roberto Rivellino. Empatou com a Suécia no primeiro jogo por 1-1 e no segundo com a Espanha por 0-0. Só se classificou a vencer a Áustria no terceiro jogo por 1-0. E mesmo com a derrota, a Áustria também, que venceram os 2 primeiros jogos, ficou contra a vaga. Espanha e Suécia foram eliminadas. A Holanda teve dificuldades em se classificar. Johan Cruyff, a estrela do time, recusou participar do torneio devido aos problemas familiares. Havia sido sequestrado, ele e a esposa dele, tempos antes da Copa. O país venceu o Irã por 3-0, depois empatou com o Peru em 0-0 e perdeu a Escócia por 3-2. O Peru foi a grande sensação do grupo, venceu a Escócia por 3-1, goleou o Irã por 4-1. A Alemanha Ocidental e Polônia dividiram as vagas do último grupo entre si, sem maiores dificuldades, onde a Tunísia fez história ao conquistar a primeira vitória de uma seleção africana em Copas, fazendo 3-1 no México. Outro grande resultado da seleção africana foi um empate em 0-0 com a Alemanha Ocidental. Olha lá a Tunísia, aqui ó, do lado do Peru, aqui ó.
aqui. 15 anos. Foram classificados para a segunda fase: Alemanha Ocidental, Áustria, Itália e Holanda no grupo A, Argentina, Brasil, Peru e Polônia no grupo B. A Holanda reencontrou o seu melhor futebol e goleou a Áustria por 5-1, empatou com a Alemanha Ocidental em 2-2 e ganhou da favorita Itália por 2-1, conseguindo uma vaga para a final. A Itália, que foi a grande sensação da primeira fase, com 100% de aproveitamento, empatou com a Alemanha 0-0 e derrotou a Áustria por 1-0. E foi disputar o terceiro lugar por ficar em segundo do grupo. No grupo do Brasil e da Argentina, houve escândalos. O Brasil, modificado com as entradas de Rodrigues Neto, Jorge Mendonça e Roberto Dinamite nos lugares de Edinho, Zico e Reinaldo, se recuperou da apatia da primeira fase e venceu o Peru por 3-0. A Argentina passou pela Polônia por 2-0. Em Rosário, argentinos e brasileiros empataram. Este empate seria fatal para o Brasil na última rodada, porque a equipe venceu tranquilamente a Polônia por 3-1. Com este resultado, a Argentina restava vencer o Peru por 4 gols de diferença. Só que a Argentina enfiou 6. O resultado do jogo que mandou o Brasil para a decisão do terceiro lugar, onde venceria a Itália por 2-1. Aquele golaço do Nelinho fora da área, né? A final foi decidida no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. A Argentina venceu a Holanda por 3-1 na prorrogação e conquistou seu primeiro título mundial. A organização do evento foi marcada por muitas falhas, chegou-se mesmo a cogitar a transferência da Copa para a Europa. Em alguns lugares os estádios ficaram prontos na última hora, por isso os gramados recém-plantados se soltavam sob os pés dos jogadores. Enquanto a Argentina sediou quase todos os seus jogos em Buenos Aires, os principais rivais faziam um tour pelo país, se desgastando com longas viagens. Foi uma Copa cercada de polêmicas, muito graças ao clima político da Argentina, que vivia uma ditadura militar muito rígida e que via na organização do torneio a oportunidade de popularizar o regime e promover a distração nacional dos problemas políticos e econômicos. Como forma simbólica de protesto, as equipes que cuidavam dos estádios que sediaram a Copa do Mundo pintaram as bases das traves de preto. O clima estava tenso. Essa Copa ficou marcada também por ter sido a única que a seleção que terminou em terceiro lugar. O Brasil não recebeu nenhuma medalha. Segundo a CBF, não há registro de entrada ou recebimento das medalhas pelo terceiro lugar pela Copa de 78 na CBF. No acervo cadastrado está apenas uma placa pela participação da seleção brasileira, independentemente da posição dada a todos os participantes. Vamos rapidamente falar sobre esse jogo Argentina e Peru, galera. Eu não tenho em meus vídeos os gols. Não tenho imagens de nada, só eu falando e o meu cenário aqui. Para quem já assistiu ou quiser assistir o 6-0 da Argentina no Peru, jogo que a Argentina precisava ganhar de 4, pelo menos uns 4 gols foram assim nitidamente estranhos, esquisitos, para quem joga bola sabe, facilitados. E assim, na época, a polêmica foi grande, a reclamação maior ainda dos brasileiros e a contestação mundial de que a Argentina teria ido para a final sob ajuda, não de arbitragem nem da organização, mas dos peruanos. O que foi comprovado 2, 3 décadas depois pelos próprios jogadores que estiveram em campo, por pessoas da comissão técnica, de que houve sim uma ajuda dos dirigentes argentinos para que o Peru facilitasse. Ajuda. Malas e mones, certo? E mais uma vez eu vou falar, eu acredito que tudo que acontece aqui, né, nesse planeta Terra, tudo que acontece debaixo do céu, onde a gente pisa, onde a gente vive, aqui se faz, aqui se paga, é a lei do retorno. E tudo isso até no futebol. Por isso que o Peru ficou amaldiçoado. O Peru teve uma seleção monstruosa nos anos 70 e de 80 para cá foi se classificar para uma Copa de novo só em 2018, né, com a geração do Cueva, do Paulo Guerreiro, mas virou uma seleção de 8ª a 9ª força da América do Sul. A Argentina, por sua vez, usou desse artifício, foi campeã pela primeira vez, depois foi bi em 86, sem contestações, como uma das maiores Copas que um jogador já jogou, que foi o Maradona, e voltou a ganhar de novo depois de 24 anos, a última Copa do Mundo em 2022, devido a tantas coisas também. Até Copa América foi um tempão sem ganhar. Dito isso, sorteio realizado no Teatro San Martín, em Buenos Aires, em 14 de janeiro de 78. O artigo oficial da FIFA dizia que os cabeças de chaves eram Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil e Holanda e Itália, embora fossem apenas 4 grupos. Não entendi nada, mas as sedes foram Rosário, Buenos Aires, Córdoba e Mendonça.
Primeira fase, a gente já falou das seleções classificadas aqui, eu não vou falar jogo por jogo. Segunda fase também, certo? Terceira fase, decisão do terceiro lugar, né? Falados aqui, Brasil 2, Itália 1, gols de Nelinho e Dirceu, e Cálcio marcou para a Itália. E na final tivemos a Argentina marcando com Bertoni, a Holanda marcando com Naninga e Kempis fazendo o segundo e o terceiro gol, dando o título para a seleção argentina, nossos hermanos. Bola de ouro foi o Mário Kempis, e foi o artilheiro também, chuteira de ouro. O chuteira de prata, né, vice-artilheiro, foi Teófilo Cubidias, que tinha sido jogador revelação em 70. E a chuteira de bronze, terceiro lugar da artilharia, foi o Rezenbrink, da Holanda. O segundo melhor jogador da Copa foi Paulo Rossi, que em 82 seria novamente muito falado, né, o italiano. E o terceiro melhor jogador da Copa foi o Dirceu, do Brasil. Prêmio Yashin, que começou a ser entregue para o melhor goleiro da Copa, foi para o Baldo Fidjol, argentino, que chegou a jogar no Flamengo. Prêmio FIFA Fair Play para a Argentina. O melhor jogador jovem, Antônio Cabrini, da Itália. A seleção da Copa foi Fidjol no gol, Bert Vogts, da Alemanha, Raul Kroll, da Holanda, Daniel Passarella e Alberto Tarantini, da Argentina, defensores. Meio-campistas, Dirceu, do Brasil, Cubidias, do Peru e Rezenbrink, da Holanda. E o ataque formado por Bettega e Paulo Rossi, da Itália, e Mário Kempis, da Argentina. Repare que a Argentina teve apenas 4 jogadores na seleção da Copa. Geralmente, seleções da Copa têm mais jogadores dos campeões. O artilheiro foi Mário Kempis, com 6 gols. O vice foi o Rezenbrink, da Holanda, com 5, junto com o Teófilo Cubillas, do Peru. Em terceiro lugar, Krank, da Áustria, com 4 gols. Dinamite e Dirceu, brasileiros, fizeram 3 gols cada. A classificação final da Copa ficou assim: Argentina campeã, Holanda vice pela segunda Copa consecutiva, Brasil em terceiro, Itália em quarto, Polônia em quinto. A Polônia também era uma força, hein? Muito forte ali, anos 70, começo dos anos 80. A Alemanha Ocidental ficou em sexto, que era a atual campeã. A Áustria chegou em sétimo e o Peru em oitavo. Nono, Tunísia. 10º, Espanha. 11º, Escócia. 12º, França. 13º, Suécia. 14º, Irã. 15º, Hungria. 16º, México. Bom, curiosidades. Foi a primeira Copa em que a Argentina usou o escudo da Associação de Futebol Argentino no uniforme. Nas Copas anteriores, a camisa albiceleste estava sem o devido escudo. E não era esse escudo, era um mais antigão, mais simplão. Foi a última Copa em que 16 seleções participariam da fase de Copa. A partir do Mundial de 82, passaria para 24. O Brasil utilizou 17 dos 22 jogadores inscritos. Apenas 4 jogadores disputaram todos os jogos. O goleiro Emerson Leão, o zagueiro Oscar, Amaral e Batista. Para disputar suas 7 partidas, o Brasil percorreu 4.600 km para a Argentina. Já a Argentina percorreu apenas 618 km. Os caras fizeram a Copa para ganhar, né, mano? A seleção francesa tentou sem êxito boicotar sua ida à Copa em resposta ao assassinato de freiras francesas por parte do regime militar. Les Bleus viajaram de Concorde. A seleção francesa, formada por 36 pessoas, incluindo a revelação Michel Platini, partiu de Paris em 24 de maio do aeroporto Charles de Gaulle em um Concorde prefixo FBVFA, um incrível avião supersônico que voava a velocidade de 2 vezes a velocidade do som. Esse voo único foi um prolongamento do voo comercial regular entre Paris e Rio de Janeiro, com escala em Dakar, no Senegal. Assim, após pousar no Rio de Janeiro, este voo continuou até o aeroporto de Ezeiza, sendo a primeira vez que o supersônico pousou na capital argentina. Mas cada curiosidade que, mano... Mas vamos lá. No mesmo dia, o Concorde fez o voo de regresso, Buenos Aires a Paris, via Rio-Dakar. Na final entre Argentina e Holanda, um torcedor de 49 anos sofreu um ataque cardíaco no momento em que o atacante holandês Rezenbrink acertou a trave do goleiro argentino Baldo Fidjol. Porém, foi socorrido a tempo de festejar a conquista inédita do título. Os holandeses viraram de costas para Jorge Rafael Videla, considerado o diabo da Argentina na hora de receberem suas medalhas de prata. O ditador Videla. Esta Copa protagonizou o segundo escândalo de doping da história do torneio. O meio escocês William Johnstone, camisa 11, foi flagrado nos exames antidoping para um estimulante proibido, fencanfamina, comercializada como Reactivan, na partida de que sua seleção foi derrotada pelos peruanos por 3-1. Inclusive participou do lance do único gol de sua seleção.
John Stone, após o anúncio do doping e de seu desligamento da delegação, alegou inocência, mas fez as malas e, acompanhado pela polícia argentina, voltou para o Reino Unido mais cedo. Depois de 22 aparições pela seleção e a partir desse episódio ele nunca mais foi convocado. O treinador da Escócia, Ali McLeod, fez história quando anunciou antes da Copa que poderia ser campeão. Afinal, a Escócia tinha em seu elenco a base dos dois melhores times de futebol da época, na Inglaterra e na Europa. O Liverpool, Gary Dalglish e Granny Souness, campeões ingleses e bicampeões europeus, pelo Nottingham Forest, Archie Gemmill, Kenny Burns e John Robertson, que foram campeões ingleses naquele ano, 78, e campeões europeus por 2 anos seguidos após a Copa. Daí o sucesso antes da Copa da música Eyes Tartan Army, onde Tartan Army são os torcedores escoceses e Al referir-se ao seu técnico. Os resultados, porém, decepcionaram. Apesar disso, a Escócia protagonizou um momento de muito êxtase. Chegou ao último jogo contra a Holanda, precisando de um resultado improvável, ganhar por 3 gols de diferença. Começou o jogo dando a entender que seria uma nova tragédia, quando saiu perdendo por 1-0. Porém, Dalglish empatou no final do primeiro tempo e aos 2 minutos do segundo tempo, Archie Gemmill marcou, também de pênalti, o segundo fazendo 2-1. E eis que em uma jogada maravilhosa aos 23 minutos, como em um balé, Archie se livrou de 6 adversários alaranjados e com muita classe tocou de pé para tirar a bola do goleiro John Broad, fazendo 3-1 para a Escócia, em um gol considerado um dos mais bonitos da história das Copas. Quase foi o 10º gol da história marcado naquele jogo também, no primeiro gol da Holanda por Risenbeck de pênalti. Naquele momento, jogando bem, bastava mais um gol que a Escócia faria o impossível, ganhar por 3 diferenças e classificar. Porém, o jogo terminou 3-2 para a Escócia. O sonho tinha acabado, a Escócia foi eliminada na primeira fase, mas essa vitória se tornou um dos grandes momentos da torcida e da seleção escocesa na história. Esse gol de Gemmill serviu de inspiração para o filme Transpoint, que eu assisti e que é um filme chapadão, considerado um clássico cult, lançado em 1996 no Reino Unido, tendo sido indicado para o BAFTA, British Academy of Film and Television Arts Awards daquele ano, com direção de Danny Boyle e com o ator Ewan McGregor. Além de uma trilha sonora marcante, tem uma cena incrível sobre os sentimentos humanos de torpor, no qual mistura o orgasmo do protagonista com sua namorada, junto com a sensação de ver o 3º gol da Escócia contra a Holanda. Fora a beleza, como foi o gol de Gemmill, criou a esperança do resultado impossível e a classificação da seleção escocesa. Eu não me sentia tão bem assim desde que Gemmill marcou contra a Holanda em 78, frase do ator no filme. E ainda você tem que se preocupar com contas, com comida, sobre algum time de futebol que nunca vence, sobre relacionamentos humanos e todo tipo de coisa que não importa quando você tem um hábito sincero e verdadeiro. Caramba, mano, mas cada coisa que o Wikipedia coloca aqui, né, mano? Mas foi um filme muito louco. Eu já assisti esse filme aí, o Transpoint. Nem sabia que tinha tido esse contexto todo. Na partida entre Brasil e Suécia, na primeira fase, o jogo estava empatado em 1-1 até os acréscimos. No final da partida, quando houve um escanteio a favor do Brasil, isso aqui é interessante. Quando o escanteio foi cobrado, o meia brasileiro Zico subiu de cabeça, marcou que seria a vitória brasileira, mas estranhamente o juiz galês Clive Thomas encerrou o jogo para desespero do time brasileiro no meio da cobrança. Bateu o escanteio e acabou o jogo. O Zico fez o gol, já não valia mais. Para desespero do time brasileiro. Sua alegação foi que ele terminara o jogo com a bola no ar. O time brasileiro entrou com 2 representações contra o juiz na comissão de arbitragem e no comitê disciplinar da FIFA. O juiz foi afastado e nunca mais apitaria uma partida de Copa. Eliminadas na primeira fase, as seleções da França e da Hungria proporcionaram um verdadeiro papelão no jogo em que a França jogou de verde e branco, o uniforme do Kimberley, time de várzea de Mar del Plata. O jornal inglês Sunday Times denunciou que os argentinos estavam fraudando os testes antidoping, diziam que a urina para os exames após cada partida não era fornecida pelos jogadores, que inferiam fortes doses de anfetaminas. Um homem tenha sido contratado só para urinar. Pode ser. O jogador Hezenbrink, da seleção holandesa, marcou o 10º gol da história das Copas do Mundo, convertendo um pênalti contra a Escócia. A seleção da Tunísia foi a primeira seleção africana a ganhar uma partida de Copa do Mundo ao bater o México por 3-1. As Águias de Cartago conseguiram ainda o empate de 0-0 com a então atual bicampeã do mundo, Alemanha Ocidental. O Brasil, mano, tem coisa pra caramba aqui, meu. Se autoproclamou campeão moral por ter sido a única seleção invicta, embora tendo ficado só com o 3º lugar. Até mesmo a Argentina, que foi campeã, perdeu para a Itália na primeira fase. Já falamos sobre o jogo Argentina e Peru, em que o goleiro Ramon Quiroga teria facilitado a partida contra a Argentina. E o Quiroga jogava pela seleção peruana, mas era nascido na Argentina.
Fernando Rodrigues Mondragón, filho de um chefe de tráfico de drogas colombiano, declarou em 2007 que o desarticulado cartel de Cali subornou a seleção do Peru com uma cifra não revelada para que deixasse a seleção da Argentina ganhar o jogo por 6-0. Foram outras polêmicas, fofocas mundiais aí de futebol. Foi a primeira edição de Copa do Mundo que o Brasil terminou sem ser derrotado e não foi campeão. Tal feito se repetiria em 86, quando foi eliminado para a França nos pênaltis. O Brasil jogou de Adidas essa Copa do Mundo, hein? Muito louca no uniforme, as 3 listas. Depois do 6-0, e haviam rumores que a ditadura militar argentina desejava o título a todo custo, a comemoração da imensa torcida argentina serviu para acalmar e acabar com os protestos das mães da Praça de Maio, que buscavam informações dos filhos desaparecidos, pois os mesmos haviam feito vários protestos contra o governo militar do país. 4 seleções voltaram a disputar uma Copa em 78, depois de ficarem muito tempo longe. A Áustria, que tinha jogado a última em 58, a Espanha, que tinha jogado em 66, não tanto, assim como a França e como a Hungria. E 2 nações fizeram suas primeiras apresentações e estrearam na Copa os asiáticos, Irã, e os africanos, Tunísia. Bom, dito tudo isso, galera, mais um vídeo, né, feito. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo vamos para a Copa da Espanha, o tricampeonato da Itália contra a Alemanha e aquele jogo fadítico, o jogo em que eu conheci o futebol. Brasil 2, Itália 3. Isso tudo fica para o próximo episódio aí da história das Copas do nosso canal. Filho da Copa, valeu, tamo junto!